E aí, galera? Tá começando mais um Vem pra mesa! E o nosso convidado de hoje é o meu caro amigo de trabalho, Mikael. E hoje o Mikael vai compartilhar um pouco da experiência dele com Deus, pra gente se aprofundar mais no tema do Vem pra Mesa de hoje, de quem é Jesus pra mim, quem é Jesus pra você? Já deixa essa pergunta aí pra gente chegar num entendimento mais amplo até o final desse vídeo. Mas e aí, Mikael? Quem é Jesus para você? Se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você, da sua trajetória cristã. Primeiramente, meu nome é Mikael, trabalho juntamente com a Laís, né, praticamente tem um ano, né, Passou e rápido. muito rápido. Tenho 21 anos, hoje eu tenho o prazer de liderar os jovens aqui da nossa igreja local, da nossa sede estadual de São Paulo, liderar os homens. Me converti de verdade para Jesus faz cerca de 4 anos agora, em abril, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né, Glória a até Deus. entrando nesse assunto de como quem é Deus pra gente, a gente pode entrar nisso porque eu cresci num lar cristão, né? Desde os meus 3 anos, eu vi meus pais indo para a igreja, toda quarta, aquele final de semana, eu cresci na igreja, com os filhos dos pastores, mas eu demorei anos para ter um encontro verdadeiro com Deus, em conhecer. Sei bem como é isso. E isso é algo muito comum, né? É algo muito comum, porque a gente vê gente vindo de fora que Sim. não tiveram uma vida na igreja e tendo um encontro primeiro do que daqueles que estão anos na igreja, né? Isso é algo de se despertar, porque eu vim ter meu encontro com Deus uns 17 anos, né? Então, participava do grupo de jovens e o erro não está nas pessoas, nos líderes, não. O erro estava em mim, que precisava ter um encontro verdadeiro, precisava me entregar de verdade. Como sempre, passando por fases difíceis, é que a gente teve que se entregar, eu tive que me entregar de verdade, quando você vê que não tem mais escape, passando por momentos difíceis como ansiedade, não vendo propósito na vida, sem perder um propósito, que eu acho que é a pior coisa para uma pessoa é viver um dia após o outro sem enxergar um propósito para amanhã. Algo que eu vejo na minha própria vida, né? Enquanto a gente não tem o encontro verdadeiro com Deus, que eu acredito muito que sim, você estuda, você ganha aptidões na Sim, vida, na ciência, na escola, no trabalho, mas enquanto você não se resolve verdadeiramente com Deus, quando você não alinha a sua alma, o seu coração com Deus, você ainda continua sim, sem um propósito, porque ele que vai te dar a direção, ele que vai te dar o caminho ali para você trilhar e alcançar realmente aquilo que ele te criou para ser, sim. né? Que a gente vê muitas pessoas buscando por identidade, propósito hoje, mas olhando para outras coisas, buscando alcançar outras coisas, quando na verdade a gente só precisa de uma coisa, de um caminho, igual a Isso. Bíblia fala, né? E é algo muito perigoso porque a gente tende, de toda maneira, que nem eu falei, a pior coisa é você viver um dia após o outro sem um propósito. Então você vai querer buscar um propósito em todo lugar. E é que entra, a gente pode se tornar, o Deus da nossa vida pode se tornar o nosso trabalho. Eu Sim. vou fazer o meu melhor e, tipo, não tá errado. Se você faz para Deus, maravilha. Agora, você fala, eu vou fazer o melhor, vou me tornar o melhor. E o seu trabalho se tornar o seu ídolo, porque através do seu trabalho você quer preencher o seu coração. A gente vê isso nos estudos. Quantas pessoas jovens, tipo, 20 anos, cara, com a carreira brilhante, maravilha, glória a Deus por isso, mas são orgulhosas porque o Deus dela se Sim. tornou o estudo, se tornou aquela área da vida dela. Eu vou me tornar o melhor porque ela está buscando preencher, e esse não é o correto. É fazendo a coisa certa com a intenção errada. E se você faz a coisa certa com a intenção errada, não adianta de nada. É que nem os fariseus. Falavam, mas não faziam o que eles diziam. Então, é, é um perigo isso, a gente querer se preencher em outros lugares. E tudo aquilo que a gente tenta preencher o nosso coração com outras coisas que não é Deus, é um ídolo no nosso coração. Sim. Né? E voltando como eu conhecia Deus, meio que foi isso. Eu estava me sentindo sem propósito e simplesmente um dia fui pro culto, decidi me entregar, comecei a ver uma rapaziada que era realmente apaixonada por Deus. E, cara, não teve nada de, nossa, aconteceu, eu vi um anjo, não. Foi um dia após o outro, eu lembro até Comecei hoje. a tremer e Nossa, não. suar. Tipo, eu lembro que eu fui um domingo para a igreja, eu vi alguns varões, que são amigos hoje em dia, tipo, orando fervorosamente. Eu falei, cara, isso é novo, eu nunca vi isso.
E Sabe, Micael, por isso que eu acho que isso aqui é muito importante. Quando a gente compartilha, muitas vezes, uma palavra, uma isso, mensagem, uma experiência, um testemunho. Hoje em dia, com o maior canal de alcance do mundo, que é a internet, a gente está fazendo a obra sim. Né? A gente está trabalhando também para o reino e sem querer falar de que você não tem que ir para a igreja, que isso e aquilo, não. Como vocês estão vendo, ele tem um cargo dele na igreja, ele tem um compromisso dele na igreja, mas hoje ele está aqui, se doando um pouco mais para você que acompanha esse canal, para você que está assistindo esse vídeo ser alcançado, porque a vida dele, as experiências dele podem trazer algo que vai te ajudar a alcançar um profundo em Deus. E às vezes é a mesma situação que você está passando, e ali, através do que ele está compartilhando com a gente hoje, eu mesmo já estou sendo ali tocada, estou lembrando da minha adolescência, e como é importante a gente ter pessoas muitas vezes que eu não sou muito a favor do tipo, você é a minha inspiração, mas existem pessoas que elas vão ali pegar no nosso ombro e falar, vamos, vem caminhar junto sim. comigo, vem que vai ser legal, sabe? E às vezes a gente tá perdido e a pessoa fala, não, eu te mostro como você faz para chegar mais perto do caminho. E aí Deus vai cuidando de todo o resto. Isso. E é interessante, né? E como eu estava falando, foi um dia após o outro. Eu lembro que depois disso, numa segunda-feira, teve o domingo, incrível, mas voltou a segunda. Segunda-feira, lá na minha cama. Onde tudo pode acontecer de É, novo. na segunda-feira, fui lá, li a minha Bíblia com sono. Eu lembro até hoje, todos os meus amigos falam: Ah, conta como é a tua história de conversão. Cara, minha história de conversão é essa. Na segunda-feira, eu estava lá na minha cama, separei 20 minutinhos para ler a minha Bíblia e orar. Cara, eu tava caindo por cima da Bíblia, com muito sono. Na terça, adivinha? Mesma coisa. Na quarta, Deus abençoa mesma coisa. Jesus. Tá entendendo? Mas era sincero, era algo sincero, era de coração. Então eu tava lá. E isso foi um passo após o outro. A mudança, tipo, às vezes você tá precisando de uma mudança, às vezes você fala, cara, eu erro nisso e naquilo. A mudança não vai ser, vou passar 3 horas orando, não, cara. É algo sincero com Deus. Não adianta, Deus não quer que a gente se aproxime dele somente com lábios, com a nossa boca, não. Ele fala de um povo que se aproxima dele com o coração. Então, vai, seja sincero. E era o que eu fazia para Deus. Então, Deus, 20 minutinhos com sono cansado, mas até que os meus pais começaram a ver a mudança em mim, aquele filho que era irresponsável, aquele filho que não dava honra aos pais, começaram a ver esse rapaz está mudando. E não era mais eles que precisavam falar algo para mim. Havia um Deus verdadeiro me Glória a transformando Deus. no ordinário. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu não vivia de final de semana lá na igreja, eu vivia de segunda a sexta com Deus. E o final de semana era a cereja no bolo. Então, é assim que a gente tem que viver. Assim que a gente tem uma mudança real. Porque o que eu vejo muito hoje em dia, Laís, é muitas pessoas órfãos da sua identidade em Cristo, sabe? A gente vê lá em Efésios capítulo 1, a palavra vai dizer que a gente foi elegido, ele nos elegeu para viver de forma santa e irrepreensível em sua presença, e a Glória a palavra diz Deus. que ele nos predestinou antes da fundação do mundo em amor para sermos filhos por adoção. E hoje a gente anda por aí órfão, a gente não sabe o que a gente quer, por isso que a gente vê cristãos que não sabem se posicionar. Você vai num, sei lá, vou usar um exemplo básico, você vai num restaurante, você não sabe se posicionar como cristão ali. Sim. Se você está no meio de um círculo, ninguém sabe, você não consegue fazer diferença alguma. Tem vergonha de abençoar a comida. Entende? Então, Jesus, onde ele ia, a gente via que atraía multidões. E a gente tem que ser assim, eu creio de todo o coração que onde a gente vai, a gente tem que atrair as pessoas, talvez porque a gente é doce, amável, santo e justo, as pessoas vão olhar para o nosso Amém. rosto e ver o Espírito Santo, e o Espírito Santo é agradável. Então, quando a gente está num local, as multidões têm que ser atraídas, porque onde Jesus ia, havia cura, libertação, havia renovo. Então, eu creio que a gente tem que ser cheio dessa nossa identidade, de que a gente é filho em Deus. E fazendo um adendo para o que ele falou, né, dessas características fora, né, no mundo externo, porque é muito lindo, muitas pessoas com os irmãos da igreja, com a galera, tipo, do grupo de jovens, e aí você chega no ambiente de trabalho, você conhece a pessoa fora ali no restaurante, no shopping, num lugar, e ela não sabe lidar com as pessoas de uma forma educada, de uma forma humilde,
né? Como ele diz, de uma forma doce, calma. Muitas vezes você não sabe falar com o atendente de um lugar, e isso demonstra muito sobre quem você é, porque essas características, elas partem um pouco ali também dos dons do fruto do Espírito Santo, e é muito claro a diferença de uma pessoa que ela tem a Deus, que ela tem os frutos do Espírito Santo dentro dela, para uma pessoa que não tem. E não é a questão de você ir à igreja, de você ser crente, mas de você verdadeiramente ter o Espírito Santo dentro de você. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, isso é natural, Uhum. né? E aqui eu não estou falando de uma forma religiosa, Não. mas eu estou falando do que o Espírito Santo é capaz de fazer dentro de nós. Vai além de você querer ser bom, de você querer ser educado. Até me surpreendo de vir essa reflexão, esse pensamento neste momento, mas eu creio que é para nos abençoar, para nos edificar. Até falando sobre isso, é o que a gente consegue ver quando Jesus ele fala dos fariseus. Ele diz: "Como podem hipócritas, como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas?" Ou seja, a gente pode falar do nosso coração, como a Laís falou. Às vezes o mundo mostra uma bondade falsa, não que seja falsa, mas algo forçado, porque o coração dela não é assim. E, Sim. tipo, às vezes a pessoa quer ser assim, mas só Jesus pode transformar de verdade. Só Jesus pode dar um coração verdadeiramente transformado, porque a palavra vai dizer que o pecado, a gente pode meditar isso em Mateus capítulo 15, onde ele vai dizer que todas as coisas que tornam o homem impuro vêm do coração, ou seja, o pecado é uma doença no coração, não é algo que a ciência, que nem você pode mudar, só alguém que pode mexer no coração. E a gente sabe quando a palavra fala de coração, não é físico, né? É o mais Nossa profundo. alma, Isso, né? então é algo que só Deus pode mudar. Então a gente vê ele falando: como vocês, hipócritas, sendo maus, falam coisas boas, porque o homem bom tira do seu coração bons tesouros, e o homem mau tira do seu coração maus tesouros. Então não tem como você, sendo uma boa pessoa, falar coisas más, e não tem como você, sendo uma má pessoa, querer fazer coisas boas, porque isso vem do seu coração. Então é algo que a gente precisa analisar, algo que a gente precisa entender. Às vezes a gente pensa que a gente pode, algo que eu gosto muito que o apóstolo Paulo fala, que é por meio do Espírito Santo que a gente é aperfeiçoado. Ele fala lá em Gálatas capítulo 2, eu acho, ou capítulo 1, ele fala assim: insensatos, vocês tendo começado sido aperfeiçoado pelo Espírito, agora tentam ser aperfeiçoados pela carne, ou seja, pelo seu próprio esforço. A gente não pode, a lei não pode mudar ela mesmo pela própria força dela. E isso é incrível a gente parar para pensar nisso, porque, cara, sei lá, eu sou errado nisso. Vamos supor, poxa, o Mikael é um rapaz que mente, e eu talvez não queira ser um rapaz que mente, mas é um problema no meu coração que eu por si só não consigo. Mas a palavra diz que isso aqui tem poder de purificar a gente. O Senhor tem poder de purificar a gente. Então, talvez você é uma pessoa que está aí, que você tem problema com algum vício, problema com algum pecado, e a palavra mostra que isso aqui tem poder de nos purificar. O Senhor tem poder para transformar a nossa vida. E é algo Jesus quer te incrível. libertar. Isso. Então, isso são as boas novas, né? Isso são as boas novas pra gente. Então, tente parar de querer você se mudar, porque você vai se frustrar, a sua força vai acabar e você vai chegar no final da vida e falar, cara, eu não consegui nada, não deu. Mas com Jesus, ele é poderoso para transformar a gente, ele é poderoso para transformar o nosso coração. Transformou Paulo em quem ele se tornou e que é falado até hoje. Pedro, aquele cara que era cabeça dura, né? E transformou, e hoje é o foi tornado o fundamento da igreja. Então é algo que a gente tem que parar para analisar. O Espírito Santo é aquele que transforma o nosso coração. Isso é maravilhoso. Carregue ele para onde você for, carregue ele para sua casa, para o seu trabalho, para o ônibus, trem, e a companhia dele é maravilhosa. E os seus pais foram percebendo que estava começando a brotar o fruto do Espírito Santo em você. Isso, exatamente, né? Eu lembro que era tinha algumas brigas recorrentes, assim, porque eu realmente era um rapaz, sempre fui um rapaz, nunca fiz nada, nossa, pelo contrário, sempre honrei os meus pais, amei os meus pais desde antes de conhecer Jesus, sempre amei muito, sempre fui muito apegado a eles, mas eu fazia as coisas que, felizmente, as pessoas do mundo fazem. Então,
eu desonrava os meus pais nisso, que queriam o meu bem, que me ensinavam o caminho correto. E eles foram vendo, ele não precisava ir lá, Micael, sei lá, no início minha mãe me forçava a ir pra igreja, né? Tipo, se a minha mãe vê o vídeo, obrigado por isso, né? Porque foi no domingo que ela me Oi, mãe do Mikael! foi no domingo que ela me forçou a ir pra igreja, que eu não queria, e foi lá onde eu tive o encontro verdadeiro que eu decidi me entregar. Então, foi com o tempo, ela foi vendo aquele Micael. Eu lembro até hoje, eu guardo, não sei o porquê, mas o Espírito Santo me fez guardar. É porque ele quer que eu lembre disso. Teve uma vez na minha casa que eu discuti com a minha mãe e eu fui pedir perdão dela. Pra mim, eu tava certo até hoje eu acho que eu tava certo. Mas eu fui pro meu quarto. Não assiste essa parte, mãe do Mikael. Eu fui pro meu quarto e, tipo, eu tava muito chateado porque pra mim eu tava certo. Havia aquele orgulho, não, eu tava certo. Mas, tipo, não demorou 5 minutos eu orando, eu comecei a chorar o Espírito Santo porque ele queria que eu fosse pedir perdão pra minha mãe. E ali eu fui pedir perdão pra minha mãe, algo que talvez ela nunca tenha visto. Aquele Micael que, quando, tipo, tinha uma contenda, ficava, sei lá, o dia todo afastado dela. Agora não. Aquele rapaz, com 5 minutos depois, tem um coração martelado pelo Espírito Santo para voltar, sabe? Então, aí foi vendo mudanças na minha vida. E assim a gente se torna uma testemunha, primeiramente, no nosso lar, que é onde a gente deve começar, né? E isso fica uma lição até para você, mãe, pai, que possa estar assistindo esse vídeo também, Sim. né? Como é importante. A sua mãe não foi lá e falou: você tem que me pedir Sim. perdão, né? Ou então, seu pecador! Ou até mesmo aquele negócio, seu pai fala um bocado de coisa pro filho, só piora, né? Sim, né? Plantando a sementinha do mal, porque para mim, né, se a Bíblia fala que a nossa palavra tem poder, a nossa palavra tem poder. E eu sempre penso nessa questão, o poder da palavra da mãe, do pai sobre a vida dos filhos. Como isso é importante, sabe? Não plante essas sementinhas do mal na sua casa, no seu lar, principalmente nos seus filhos, né? Como a Bíblia fala, né, que os filhos são herança do Senhor. Então, a sua mãe, hoje em dia, vendo você, Sim. ela tá colhendo aquilo que ela plantou em Deus. Amém. Ela poderia ir lá e, tipo, fazer do jeito dela, fazer com as próprias mãos, e muitas vezes criar até uma raiva, uma mágoa em você, e até mesmo uma raiva sobre a igreja, né? Sobre Jesus. Verdade. Só que ela foi fazendo o contrário. Verdade. E Deus foi fazendo a obra. E a gente precisa ter cuidado, acho que tanto a parte do filho como a parte da mãe também, porque se ela fala alguma palavra ruim ou alguma palavra torpe, tanto o filho dela pode estar sofrendo as consequências, porque está derramando algo, querendo ou não, principalmente o pai que tem autoridade sobre o filho, né? Isso é bíblico. Sim. Então você está derramando algo, sei lá, você chega, desculpa a palavra, seu desgraçado, fala coisa assim. Então você está derramando algo e outra, você também vai sofrer as consequências, porque a palavra diz que não é o que a gente come, não é o que entra pela boca que contamina a gente, mas é o que sai da nossa boca. Então, a partir do momento que você derrama algo sobre o seu filho, tanto você está amaldiçoando a vida dele e também está se tornando impuro, porque está saindo algo impuro. E acho algo incrível que isso não vem simplesmente dessa boca, eu falei sem querer. Não, isso revela o seu caráter também, de mãe, de pai, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso está vindo do seu coração. Então, existe uma falha no seu coração como mãe e como pai também, de estar dizendo algo sobre o seu filho. Está amaldiçoando ele, mas também revela o seu caráter, revela alguma falha no seu coração que você tem que analisar e falar, Deus, me muda, porque eu sou falho nisso, existe uma impureza. Aí lá vem o que a gente falou, uma doença no coração que só Jesus pode mudar. E a gente pode entrar na questão do filho, que muitas vezes você se converteu primeiro, você foi para a igreja, e aí você tá naquela luta, mas eu tô orando pelos meus pais, né? Eu faço muitas vezes propósito, faço campanha, eu vou até no monte para entregar a vida dos meus pais e nada acontece. E aí a gente tem esse mesmo conflito muitas vezes. Só que aí você, que é o filho cristão, que conhece a Jesus, e os seus pais são as pessoas que não conhecem a Jesus. E aí muitas vezes você está plantando a sementinha do mal na sua casa. Eu acredito muito naquela questão de que o exemplo arrasta, né? Então você chega lá, o bonitinho, chegou da igreja, veio com os amigos da igreja, aquela coisa, ai, lindo, maravilhoso.
A mãe falou qualquer coisa, o pai falou qualquer coisa, ah, que não sei o quê, que eu não quero Verdade. saber, que eu não. Hum. Eu creio, o que eu creio, carrego para mim que as pessoas ao nosso redor a gente não evangeliza falando do evangelho. A gente evangeliza vivendo o evangelho. Isso para as pessoas que estão nos cercando. Então, a Laís, eu não vou, vamos supor, se a Laís não fosse cristã, eu não ia pregar o evangelho com palavras, chegar aqui, o plano da salvação, Laís, é esse. Não, eu ia viver o plano da salvação e assim eu ia estar evangelizando ela. Então, você não vai chegar para sua mãe, mãe, porque a palavra diz isso. Claro, você vai falar às vezes ali e tal, mas de verdade o que vai ter efeito é você viver uma vida assim. E aí a gente entra até naquele discurso, ah, mas o meu pai era assim, assim, assado. Mas por que você não deixa Jesus te transformar? Por que você não deixa Jesus te ser o seu exemplo? Porque ele tá ali desde a fundação do mundo querendo ser, né? Desde que ele veio para a Terra, né? Na verdade, é, querendo ser o exemplo, né? Nos ensinando. E muitas vezes a gente fica, ah, mas o fulano é isso, mas o fulano é aquilo, mas meu pai, minha mãe, meu pastor, meu líder, não é o meu exemplo. Mas por que você não está deixando Jesus ser o seu exemplo? Verdade. Aí, poxa, é o exemplo para tudo, né? Exemplo de homem, exemplo de tudo que a gente precisar. Olha para Jesus, cara. Exemplo de tudo, do que ele foi, do que você precisa ser, do que você não foi, que precisa ser. Ele é o exemplo de tudo pra gente. Então, olha para tudo em Jesus, como até você que é mulher, mãe, olha para Jesus. Ele é o exemplo de tudo. Ele deixou o exemplo pra gente em tudo. Ele diz para os seus discípulos que ele mesmo fez para nos deixar o exemplo. Então, cara, gente, olha para Jesus. Eu creio que Deus vai direcionar a gente tudo. Amém? E a gente vai encaminhando até para a conclusão, né, desse Vem Pra Mesa, esse podcast, esse bate-papo aqui. Tá ficando legal, né, galera? Se você gostou, já deixa o seu like aí, compartilha com alguém que precisa ouvir o que a gente está compartilhando aqui, né? Não é porque a gente sabe mais, não, não, a gente quer Não. aprender com vocês também. Se você tiver algo para acrescentar nesse podcast de hoje, comenta aí embaixo, compartilha com a gente. Vamos amar ouvir aquilo que Deus está revelando ao seu coração também. E como eu disse, a gente vai chegando à nossa conclusão de quem é Jesus, né? Quem é Jesus não só para mim, não só para o Micael, não só para você, mas quem Jesus quer ser para nós, né? Ele quer ser o nosso exemplo. Ele quer que a gente siga ele, siga a palavra, a verdade dele, o caminho, tanto que vinde a mim, siga-me, né? São as palavras. Por quê? Porque a Bíblia também vai falar que ele é o caminho. Ele é o caminho. Se tem um caminho de salvação, de paz, de transformação, de restauração, esse caminho é Jesus. É a vida com Cristo, né? Tanto olhando a história dele, olhando a história do meu esposo no vídeo, no primeiro vídeo, a minha história, que futuramente eu vou compartilhar aqui com vocês também. As coisas mudaram, as coisas puderam ter um começo, um recomeço, puderam ser diferentes. Por quê? Porque nós convidamos Jesus. E não só convidamos, mas demos lugar para ele. Porque muitas vezes a gente entra naquela questão: ah, mas eu recebi o batismo no Espírito Santo, não, mas eu tenho o Espírito Santo, mas as suas atitudes às vezes não estão condizendo. Por quê? Porque você não está deixando ele produzir os frutos em você. Você não está deixando ele operar através de você. Não adianta só você vir confessar, não, eu aceito a Jesus, não, Senhor, o Senhor tem meu coração. Mas quando chega no momento dele poder agir, de você ser um instrumento, aí ele é barrado. Não barre o Espírito Santo. Não paralise a obra que Deus tem na sua vida. O vem para a mesa é exatamente para isso, para te despertar para aquilo que Deus tem para você. É muito lindo a gente ouvir hoje, né, sobre propósito. Todo lado, Todo até canto. uma pessoa que ela não está falando de Jesus, ela não está falando da Bíblia, ela está buscando por propósito. Mas o propósito real está em Deus. Ele quer ser aquele que vai te revelar o propósito, vai te dar a direção. E não só isso, vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração, sua mente e vai te colocar no caminho. Amém.
Bom, gente, foi muito legal, muito especial ter o Mikael aqui hoje no Vem Pra Mesa, ter você aí que tá acompanhando esse vídeo, que tá aqui nesse canal. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, por você estar dando essa força e obrigado por você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, por você dar esse lugar. Como eu falo, os meus vídeos, eles não têm muita visualização, o meu canal não tem muitos inscritos, mas eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou, aquilo que Deus me pediu. Então, se 2, 3 pessoas assistem esse vídeo, você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te conduziu e que ele te abençoe. E nós queremos orar por você hoje, que você receba essa oração de coração aberto, porque Deus tem uma obra muito especial na sua vida. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque Deus quer falar com você e ele tem uma obra na sua vida, não tenha dúvida disso. Vamos orar? Vamos. Então vamos orar. Feche seus olhos, você que está aí em casa. Senhor Deus, querido Pai, Senhor Espírito Santo de Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, de falar ao povo do Senhor que está aí do outro lado da tela, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que os corações sejam tocados, pedimos, Senhor Deus, que os corações sejam consolados, confrontados até mesmo, Senhor Deus, que sejam transformados. Senhor Deus, que através desse vídeo, Senhor Deus, através desse papo edificante, Senhor Deus, as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor e mudadas por Ti. Espírito Santo, pedimos ao Senhor, eu e a Laís não podemos fazer nada, eu e a Laís, Senhor Deus, são apenas palavras aqui, Senhor Deus, mas o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que tem poder para convencer o homem, o Senhor é aquele que tem poder para transformar o homem. Então, Espírito Santo, vai nas casas, este que está sentado no sofá, ou este que está dentro do trem assistindo, Senhor Deus, em qualquer lugar. Senhor Espírito Santo, eu oro para que a verdade do Senhor seja revelada ao coração. Espírito da verdade, revela a verdade a ele, Senhor Deus. Revela a tua verdade a ela que está assistindo, Senhor Deus. Que a verdade do teu amor alcance os corações, Senhor Deus. E que essas pessoas possam andar por aí sedentas de ti. Que essas pessoas possam andar por aí sabendo quem elas são. Filhos e filhas amados do Senhor, que carregam um propósito lindo, que carregam um propósito, Senhor Deus, gigante, um propósito eterno, chamado pelo Senhor, de viver uma vida em santidade, pureza, e de ser filhos amados no Senhor, adotados pelo Senhor, Pai, através de Jesus. Senhor Espírito Santo, guarda a vida de cada um que está aí assistindo, Senhor Deus, esteja com eles, trabalha na vida deles, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Em E nome amém. de Jesus. Amém. Amém. Foi isso nosso Vem Pra Mesa de hoje. Esperamos que você tenha gostado, né? E aquele recadinho lá? Só lá dentro. Eu falei no início sobre trabalho, sobre estudar, rapaziada. Estude, Estude. trabalhe. Eu falei sobre você fazer a coisa certa com a intenção errada. Então, faça a coisa certa com a intenção certa. Ou seja, estude e trabalhe para Deus. Não deixe o trabalho tomar o lugar de Deus no seu coração. Faça isso para Deus. Coloque tudo numa balança, tenha um equilíbrio na sua vida. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, deixe cada coisa no seu tempo, no seu momento. E priorize, claro, seu relacionamento com Deus. Te espero no próximo Vem Pra Mesa. Tchau!